Agora sim, boa tarde, pessoal. Quem já está aí na sala, né? Seja muito bem-vindo. Eu vou abrir para vocês falarem, vou abrir o áudio de vocês, mas no final da aula, como a gente tem feito, tá? Para vocês tirarem dúvidas e tal. Enquanto a gente está na primeira parte da aula, que eu vou fazer essa explicação, e hoje nós vamos falar sobre as fases da criança, né? Quais são os comportamentos normais aí de cada fase da criança? Se vocês que estão aqui pelo Zoom, né, quiserem falar alguma coisa, pode falar comigo pelo chat ou levanta a mão aí, né, na câmera para que eu consiga ver, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só mandar aqui o link do YouTube para o pessoal poder vir. E vocês que são alunas, né? Se vocês quiserem aí convidar alguém, e você também, né, que está assistindo aí pelo YouTube, quiser convidar alguém, pode mandar o link do YouTube para ela, tá? Para essa pessoa. Vamos lá. Link enviado. Lembrando que essa aula vai ficar disponível para quem não é aluno só por uma semana, depois só para quem é aluno, né? Então, bora lá. Vou dar só mais 30 segundinhos aí para quem quiser convidar alguém, né? Convidar aí essa pessoa. E nós vamos, então, iniciar. Tudo bem, meninas, com vocês? Então, vamos lá. Hoje, então, lembrando que essa aula, né, ela tá lá dentro da comunidade do Reconectando Pais e Filhos para vocês, mas a gente vai trazer alguns aspectos diferentes aqui hoje, então, falando aí de cada fase da criança. Você tem isso lá na apostila também. Quem ainda não recebeu a apostila, fica tranquilo que vai receber até o final da semana, tá? Vamos lá. Eu até pensei em fazer em slides hoje, mas se vocês sentirem necessidade de alguma informação, vocês vão falando aí comigo. Só ver se está tudo certo aqui com som e imagem, ok? Vamos falar então, quais são, né? Tem muitas mães que ficam com dúvidas de se, poxa, o comportamento do meu filho tá normal, não tá normal, tem alguma coisa aqui que eu preciso me preocupar, né? Então, vamos começar lá do comecinho, de 0 a 3 aninhos, né? Que é a primeira fase da criança. Talvez esteja aqui das alunas, né? Acho que só a Jéssica está nessa fase dos 0 a 3 aninhos. Mas essa é uma fase que a criança ela tem algumas necessidades biológicas, né? Ela ainda não entrou na fase daquelas necessidades emocionais. A gente precisa mesmo suprir que ela esteja bem alimentada, que fez xixi, fez cocô, vai lá, troca a fralda para ela não ficar suja, para ela não assar, não se sentir incomodada. Então, são mais necessidades fisiológicas, biológicas, né? Tá com sono? Então, você vai lá, coloca para dormir. E nessa fase, a criança, ela chora muito, né? É verdade, a Vânia também tá nessa fase, né? Também tá com tem uma nenê pequena aí. Nessa fase, então, ainda, a gente precisa mais suprir essas necessidades. E a criança, ela chora muito, principalmente no primeiro aninho de vida, né? Enquanto ela ainda não consegue se comunicar, ela chora. Por quê? Porque é a única forma de comunicação que ela tem, né? E o choro, ele é importante para o desenvolvimento da criança, né? E aí, aos pouquinhos, a gente, como mãe, né, como pai, aí começa a perceber que, poxa, os choros são um pouquinho diferentes, né? Então, tá com sono. Tem até algumas pesquisas, né, que falam aí que o som do choro é diferente, né, para cada necessidade aí que a criança tem. Então, tá com sono, o choro sai mais, a boquinha da criança fica, né, no formato do né? Então, tá com fome? Os sons do choro aí são diferentes, mas eu não sou especialista em choro, tá, gente? Vocês podem encontrar aí essa informação, acredito, na internet. Mas é uma fase de descoberta também, né? A criança, ela tá se percebendo, poxa, como um indivíduo. Até o primeiro aninho, a criança, ela tem aquela sensação de que ela é a mesma pessoa que a mãe, porque pensa que ela viveu a vidinha dela inteira praticamente dentro da barriga da mãe, né? Então, ela ainda não percebeu que ela é uma pessoa diferente. Quando ela percebe que ela é uma pessoa diferente, é quando dá aquele medo de dormir sozinha, né? Quem aqui colocou o filho para dormir no quarto dele antes do primeiro aninho, né? Levanta a mão aí para mim. O meu foi para o quarto com 3 meses de idade. 3 meses ele já dormia no berço dele, né? Claro que eu tinha lá uma câmera, né, olhando, mas era difícil para mim,
né? Lembrando, né? Não é fácil essa fase da gente desapegar, mas eu entendia que era importante para a autonomia dele, para o desenvolvimento dele. 3 meses ele já dormia lá. Mas quando ele fez por volta de 1 aninho, ele não queria mais dormir sozinho no quarto dele, né? Por quê? Porque tinha aquela sensação de perda, e isso acontece, né? E mais ou menos aí por volta dos 2 aninhos, surge a questão da birra, né, Vânia? Surge aí, só lembrando que quem está assistindo pelo YouTube, eu vou conseguir interagir com vocês mais para o final da aula também, tá? Só quando a gente abrir aí para perguntas. Birra, né? Poxa, a criança está descobrindo que ela tem opinião, ela já descobriu que ela é uma pessoa diferente da mãe, né? Isso ela já descobriu lá no primeiro aninho dela de vida. Ela não é a mesma pessoa que a mãe. E agora ela está descobrindo que ela pode conquistar as coisas que ela quer por ela mesma. E ela faz o quê? Birra, né? Aí cabe a nós, como mães, né, saber fazer a intervenção comportamental correta. Eu acredito que a birra é o primeiro problema aí de comportamento que a gente enfrenta dos nossos filhos, né? Porque até então era chorou, entendeu qual é o problema, vai lá, resolve, acabou o choro, né? E essa fase da birra é muito importante, né? Muito importante para a criança. A gente deixar ela descobrir, ter essa descoberta dela mesma, né? De que ela é sim uma pessoa diferente, que ela pode ter sim a opinião dela, que ela pode sim conquistar as coisas dela, mas que a birra não é o caminho, né? Então é aí que começa o primeiro a primeira intervenção que a gente faz ali, né, comportamental junto dos nossos filhos, é ali por volta desses 2 aninhos. Só que quando a gente não faz essa intervenção comportamental correta, a criança leva a birra para o resto da vida, né? Quem já viu adulto birrento? Eu conheço vários, né? A mãe não cuidou quando tinha lá os seus 2 anos de idade, continua birrento até hoje, né? Então, assim, será que vale a pena? Né? Quanto antes a gente ensina aí o nosso filho que a birra não é o caminho correto, que existem outros caminhos da gente conquistar o que a gente quer, a gente consegue eliminar isso, né? E essa também ainda é uma fase que a criança é mais egoísta. Isso é normal. Eu vejo muita mãe me perguntando: Alessandra, eu tenho medo do meu filho ter o TOD, né? O transtorno opositor desafiador. Quantos anos tem seu filho? Tem 2 anos. A gente não pode chegar num diagnóstico, principalmente de transtorno de comportamento, antes dos 5, antes dos 7 anos de idade. Por quê? Porque muitos dos comportamentos são normais nessa primeira infância, né? O egoísmo é um deles. É normal. É normal a criança ser egoísta, porque ela precisa sobreviver, né? Esse é o instinto que ela tem, de sobreviver. Então, para ela sobreviver, ela só pensa nela. E de preferência que mais alguém pense nela, né? Todo mundo tem que pensar só nela. Então, é natural isso, né? Só depois dos 3 aninhos, por isso que a criança tem dificuldade de dividir brinquedo, né? Porque ela é egoísta mesmo, ela tá pensando só nela mesma, né? Só que o cérebro dela tá programado para ser assim, para que ela realmente consiga sobreviver, né? Imagina se ela desse tudo que ela tem para todo mundo, ela não ia ficar com nada, ia morrer de fome, ia morrer de sede. Então, é um instinto mesmo de sobrevivência, tá? Então, não tirem aí todas as caraminholas da cabeça. Quando que a gente percebe? A gente percebe, Alessandra, a gente consegue perceber o TOD desde pequenininho? Consegue. A gente suspeita, né? A gente não tem um diagnóstico, a gente suspeita sim. Mas é algo que excede o normal. É uma criança não só egoísta, é uma criança agressiva, é uma criança que você vê que ela tem um quê de maldade ali nela, né? Não que seja proposital, ela não sabe ser diferente, né? Você percebe que ela é muito agitada, que ela é desastrada e que ela faz as coisas de propósito, às vezes parece, né, gente, que é de propósito. A criancinha não faz nada de propósito, até os 3 aninhos pelo menos não. Mas às vezes você fala, poxa, parece que é intencional o negócio, né? Lembrando que a birra aí, tem a birra que é natural dessa fase, e depois dessa fase a criança, quando, né, então a gente não resolve essa questão da birra, ela perdura e ela passa a ser intencional muitas vezes, porque ela sabe que ela vai conseguir o que ela quer, né? Dá aí pra gente diferenciar isso, então. Vocês que estão aqui pelo Zoom, se quiserem ir colocando alguma dúvida aí no chat, podem colocar, tá? E vou começar a falar, então, a partir dos 3 anos, né? Só lembrando, eu vou usar alguns termos técnicos aqui, mas vocês não precisam se atentar a eles, tá? Esse instinto da criança a gente chama de id,
Na psicologia, a gente chama de id. Então, tem o id, o ego e o superego. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, só guarda esse nomezinho, mas não precisa se atentar muito a isso não, tá? Vamos lá, Vânia. Sobrinha que tem o TDAH, ela agride as outras crianças e dá risada. Será que pode ser o TOD? Ela tem 9 anos, então olha só, a gente vai chegar lá, né? Ela já tem a consciência. O senso crítico dela já está formado, então ela pode sim já fazer isso intencionalmente. A diferença de uma criança se ela tivesse 2 aninhos, né? A criança, quando tem 2 aninhos e ela agride o colega, isso muitos até profissionais remetem ao TOD, mas às vezes ela pode ter a linguagem do amor do toque, né? Olha só que interessante, ela quer expressar o amor dela de alguma maneira, ela morde, ela belisca, ela bate, porque ela é muito amor que ela tem para dar, né? E ela não sabe fazer isso de outra maneira, né? Vocês já passaram, todas vocês aí já passaram pelas linguagens do amor, vocês sabem aí do que eu tô falando, né? E quem está assistindo pelo YouTube, a gente tem lá na comunidade do Reconectando Pais e Filhos toda essa informação aí sobre as linguagens do amor. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente vai chegar nessa fase dos 9 anos, Vânia. Vamos falar agora da fase dos 3 aos 6 anos, né? O que acontece aqui? Aí sim a gente entra na fase das necessidades emocionais, né? Vocês já viram aí algumas, são 5 necessidades emocionais que a criança tem, e é aonde a criança começa a desenvolver a moral dela, o caráter dela, mais dos 5 aos 6 anos, né? A moral e o caráter é mais dos 5 aos 6 anos. E é onde a gente começa a ver essa questão do superego, né? Que é essa moral e esse caráter. Mas olha só, o que só para ficar registrado aqui, não precisa se atentar a isso, tá? O que é o superego, né? Que remete aí à moral e ao caráter. Ele tem 3 funções, basicamente. Reprimir por meio de uma punição ou um sentimento de culpa, né? Com um impulso contrário aí às regras. Então, se você está aqui que você sente culpa, é o seu superego agindo aí, né? Forçar esse comportamento moral, né? E conduzir o indivíduo à perfeição. Quando a gente tem uma pessoa que é perfeccionista, esse superego está desregulado, né? Porque conduzir à perfeição não significa que a gente vai ser perfeito, né? A gente nunca vai conseguir ser perfeito, né? A gente não foi feito para ser perfeito. Mas, olha só, dos 3 até os 6 aninhos, então, nascem essas necessidades emocionais. E quando eu não consigo suprir essas necessidades emocionais, a necessidade de pertença, de autonomia, todas as necessidades que vocês já viram, a gente faz o que então? A gente cria uma criança que tem um emocional fragilizado. Se eu consigo suprir as 5 necessidades emocionais da criança, eu crio um emocional fortalecido. Um emocional inabalável até, né? Se a gente consegue fazer esse trabalho desde pequenininho, quando cresce, é aquela criança que os outros podem vir fazer bullying com ela, e ela vai olhar e falar assim, tá bom, se você acha isso, tá bom, eu sei que eu tenho meu valor, eu não vou ligar para isso que você está falando. Ela pode até sofrer alguma agressão física, ela vai ter pena, ela vai ter misericórdia da outra pessoa, porque ela vai entender que a outra pessoa é fraca. Ela não vai se abalar com aquilo, né? Então, sempre quando a gente tem um emocional fortalecido, a gente nunca deixa as influências externas abalarem a gente. Se a gente tem um emocional fragilizado, qualquer coisa que acontece, a gente chora, a gente se descabela, acha que o mundo vai acabar. E eu falo a gente porque isso não acontece só na criança, acontece no adulto também. Enquanto a gente não trabalha essa questão emocional na criança, ela vai carregando isso pro resto da vida, né? E aí surgem o quê? Os traumas, os bloqueios, aquelas crenças negativas, né? De que você está no começo do curso ainda, né, Vânia? A gente vai trabalhar todo esse emocional aí ainda, pode ficar tranquila com relação a isso. Você está só no comecinho, eu estou te descrevendo? É por isso, né? Porque o emocional está fragilizado. E por que está fragilizado? Porque provavelmente você teve algumas necessidades emocionais que os seus pais não conseguiram suprir, né? Não conseguiram por quê? Porque provavelmente não tinham esse conhecimento, né? Então, graças a Deus, você está tendo acesso a esse conhecimento hoje, né?
E você não vai reproduzir a mesma coisa no seu filho, pelo menos não no pequeno, né? E o que está grande, a gente vai correr atrás do tempo perdido. Então, dos 3 aos 6, tem essas necessidades emocionais. E quando vai chegando mais perto, né, dos 6 anos, então 5, 6 aninhos, é quando a criança ela começa a pegar toda essa bagagem emocional que ela tem, e aí vem aquela questão dos valores, né, que a gente já começa ali a ensinar a questão dos valores, dos princípios. Esses dias eu falei lá no grupo do TDAH Não É Bicho-Papão, um pouquinho sobre os valores, né, a importância aí da gente ter consciência dos nossos valores pessoais. Porque se eu tenho consciência dos meus valores, eu tenho consciência do que eu quero ensinar de princípios para o meu filho, né? E a gente pode pregar esses valores na geladeira, para você ler todo dia e não deixar passar nada, né? Você olhar ali, fazer tipo um checklist, falar, tá, deixa eu ver se eu estou ensinando isso aqui para ele, porque é isso que importa da vida, né? Se eu tenho, por exemplo, o amor e a ajuda são 2 valores pessoais que eu tenho, né? Se em algum momento eu perceber que eu não estou ensinando isso para o meu filho, eu estou falhando. Eu estou falhando, porque eu considero o amor ao próximo e a ajuda ao próximo coisas fundamentais para a gente ter uma vida feliz e saudável. Mas esses são os meus valores, né? Não que vocês precisem ter os mesmos valores aí que eu. Vocês têm uma aula só disso, né? Lá no Reconectando, sobre valores. E a gente começa a construir esse caráter, essa moral, esses princípios a partir dos 5, 6 aninhos de idade, então, né? Faz sentido isso? Por isso que muitas vezes a criança que ela tem aí por volta de 6 anos, ela ainda é um pouco confusa. Ela ainda é um pouco influenciável, porque ela não tem ainda essa moral completamente formada dentro dela, né? Ela vai ter essa moral completamente formada até os dos 6 aos 8 anos, né? Até os 8 anos aí aquilo se instala nela. Aí você fez o trabalho que você tinha que fazer. A partir dos 8 anos, a gente ainda tem bastante coisa que a gente consegue construir, né? A gente está construindo lá a independência, tal, a gente já vai chegar lá. Mas até os 8 anos, essa parte do caráter está formado. O que você não fez até os 8 anos de idade, depois vai ser correr atrás do tempo perdido, tá? Então, Amélia, quantos anos estão suas meninas? 7 e 11. 7 e 11. Você já deve perceber uma diferença entre elas, nessa questão do caráter, da moral, sim ou não? 11 anos. Como que é a de 11 anos? Você percebe que ela já tem mais a opinião dela para algumas coisas, que ela age coerente com os princípios que ela já tem? Me arrependo de não ter fazendo muitas coisas antes, porque agora é mais difícil fazer, né? As coisas. Mas Ainda dá tempo, né? A gente ainda está nesse caminho. a pequena é mais fácil, mas ainda é. Mas o problema é que ela segue a outra, né? Entendi. É normal, né? A irmã mais velha também é uma referência para ela, né? Isso é normal. E a irmã mais velha também vai ajudar ela a formar o caráter dela, né? Isso que é interessante. Então, você pode ir trabalhando... na pequenininha vai ser mais fácil, né? Mesmo. Agora que eu vi que a câmera estava pegando todo mundo aí que está pelo Zoom, agora eu consegui corrigir aqui. Mas vamos lá. Essa fase, então, dos 6 até os 11 anos, né? Então, falamos até os 6 anos. Dos 6 aos 11 agora. Dos 6 aos 8 é onde vai se consolidar essa questão aí do caráter, né? Da moral, dos bons costumes, né? Que a gente falava antigamente, dos princípios mesmo. E a partir aí dos 6 anos, é quando vai começar a ser formado o senso crítico da criança, né? Então, é a parte da razão até os 6 aninhos, e aqui é tudo mais ou menos, tá, gente? Tem criança que é mais acelerada, vai passar por essas fases antes, tem criança que é mais devagar, vai passar por essas fases depois, é tudo um mais ou menos aqui, tá? Que a gente fala esses marcos, né, da idade. Essa razão, ela não existe na criança até uns 6 anos de idade, mais ou menos, né? Então, assim, a criança, ela faz tudo muito pela emoção, pelo que ela aprendeu a fazer, mas ela não raciocina. Se ela aprendeu a fazer uma coisa errada, ela vai fazer e não vai questionar,
né? Se ela aprender a fazer uma coisa certa, ela também vai fazer, não vai questionar, porque ela não tem esse senso crítico, ela não tem aquele racional de questionar, de ponderar, falar, não, deixa eu avaliar aqui o que eu ganho com isso, o que eu ganho com aquilo, será que eu tomo essa decisão, não tomo? Ela não tem essa capacidade ainda, né? Ela tem um raciocínio lógico? Tem. Por até que, tanto que já aprende matemática na escola, né? Antes dos 6 anos. Mas o raciocínio, a razão, ela não tem. De ponderar, né, as coisas, ainda não tem. Começa a nascer aí por volta dos 11 anos de idade, né? E é o que a gente chama do ego, né? A razão é o ego, né? Lembra que eu falei do id, do ego e do superego? É o equilíbrio dessas 3 partezinhas aí que é fundamental, né? Nessa fase dos 6 anos de idade, dos 6 até os 11 anos aí, é onde começa a nascer a tal da desobediência, né? Por quê? Justamente porque a criança ela está desenvolvendo o raciocínio. E se ela começa a perceber que o que você manda ela fazer não faz sentido, ela não faz. E aí vem a desobediência, né? Então, de repente, você tá lá, sei lá, fazendo almoço e você fala assim, filha, vem cá e coloca a mesa para mim, coloca os pratos na mesa lá para a mamãe. Só que aquilo não é uma função que ela faz. Não foi um combinado que vocês fizeram. Vamos supor que você é uma pessoa que não esqueceu lá da aula de autonomia, não fez nada, né? Não fez quadro de tarefas, não tem nada combinado, e você vai e joga para ela assim, coloca lá os pratos para a mãe. Se ela for uma criança boazinha, ela até vai lá colocar. Mas se ela for uma criança um pouco mais crítica, ela vai pensar, não é função minha fazer isso, para que eu vou colocar? Não vou colocar. Às vezes ela nem fala isso tudo para você e ela nem percebe que está passando tudo isso na cabecinha dela. Mas veio uma informação, contradisse com esse senso crítico dela. Não bateu a informação? Não faz. Ela simplesmente não faz. E é muitas vezes daí que a gente, às vezes, acha que a criança nem está ouvindo o que você está falando. Poxa, eu estou falando. A criança não está fazendo, ela não está nem ouvindo o que eu estou falando. Não, ela ouviu, mas não comunicou. Né? Não comunicou. A gente precisa adequar a nossa comunicação. Muitas crianças, né, que também não têm o TDAH, sofrem com isso, né? Por quê? Porque é falha na comunicação. Por isso que a gente, principalmente aí a partir dos 6 anos, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa comunicação, né? Ser objetiva, direta, falar para ela o que você quer que ela faça, direitinho, né? Não o que não quer que faça, né? Vânia, eu ensino muito aos meus filhos ter amor, respeito, todos independente de quem, exatamente. Isso é muito, eu também considero, né, muito importante aí. Mas vamos lá. Essa parte da desobediência, ela nasce aí por volta dos 6 anos de idade. Essa desobediência consciente, né? Porque às vezes um bebezinho também é desobediente, mas não conscientemente, porque de repente ele não conseguiu ali captar a informação que você estava passando para ele. Essa desobediência, se a gente não faz essa adequação na comunicação, essa desobediência ela perdura para sempre, né? E quando que ela agrava mais? Depois dos 8 anos, né? Por quê? Porque lembra que com os 8 anos a criança ela já vai ter consolidado a moral dela, o caráter dela, os princípios dela. E se você não ensinou princípios para ela como respeito, né, aos mais velhos, respeito ao próximo, ela não vai priorizar isso, né? E ela simplesmente não vai fazer. Tá fazendo sentido isso? Sim ou não, meninas? Um pouquinho vocês já viram, né? Pode falar. Eu não ouvi porque minha conexão foi e voltei agora, então. Até que parte você ouviu? Não me lembro. Você parou em que idade? Dos 6 aos 11? Sim, Pegou alguma coisa da ouvi desobediência? essa parte, eu vi. Tá, então a gente está falando aqui a gente ainda está nessa parte, né? Na parte aí da desobediência. E o que eu estava falando, né? Que quando a gente não adequa a comunicação logo cedo,
e a gente não ensina também, se você já não ensinou os seus valores, os princípios que você considera importante para a criança, lá até os 8 anos de idade, e você também não Ouvi essa abre a comunicação, pode falar, Amélia. Já ouvi essa parte. Ah, tá certo. E aí a desobediência, ela perdura para sempre. E ela só vai tendendo a piorar cada vez mais. Por quê? Porque aí vai gerando aquelas mágoas entre mãe e filho. E essas mágoas vão gerando traumas. E um trauma vai encavalando num outro trauma. E aí gera um bloqueio. E quando a gente começa a sobrepor, né, traumas, bloqueios, a gente vai construindo um muro, né, entre a gente e o nosso filho. E esse... Sabe o que... Pode falar. Sabe o que minha filha de 11 anos falou? Porque nós estamos, infelizmente, implementando essa autonomia, tudo essas responsabilidades agora, esses dias, né? E ela falou, mas vocês nunca fizeram isso antes, né? Agora, suas culpas que vocês não... porque ela não gosta de horário. Não que ela não quer fazer, mas ela não gosta dessa coisa de... como na escola, ter que ir... Então, olha só, ela mesma já percebeu que, poxa, não fazia isso antes, por que tá fazendo isso agora, né? Por isso que é importante ter aquela conversa, divisor de águas com ela e explicar, falar assim, olha, realmente a gente não fazia assim antes, mas a mamãe percebeu que esse é uma coisa que a gente precisa fazer para melhorar isso, aquilo e outro. E olha, vamos me ajudar a fazer isso? Pede ajuda para ela, para você fazer essa rotina. Né? Como você explica? Faz e impõe para ela. Uhum. Como você explica a importância dessa rotina? Assim, porque ela não quer fazer, mas ela quer fazer quando, sabe, quando ela quer. Quando ela não quer que nós falamos, faz isso a 8 horas, ou faz a 10 ou... Então, mas aí que tá. Você pode estabelecer com ela uma rotina que funciona para ela. Então, assim, você tem lá tudo que ela precisa fazer no dia. Pergunta para ela, fala assim, isso aqui, você acha que é legal fazer que horas? Tem que ter um horário. Ela pode escolher o horário, mas tem que ser o mesmo horário todo dia. Não exatamente o mesmo horário. De repente, esse horário pode ser assim, depois do almoço, não precisa ser, sei lá, 13 horas, entendeu? Pode ser depois de alguma coisa, né? Então, aqui em casa, por exemplo, o Lucas só pode assistir o desenho dele ou jogar um pouquinho no celular depois que ele faz as lições. Então, não tem exatamente um horário, mas é depois que ele faz as lições. Se ele enrolar o dia inteiro para fazer o que ele tem que fazer, ele só vai jogar no final do dia. É uma escolha dele, entendeu? Então, combina com ela, mas vai deixando ela falar qual horário que de repente ela acha melhor. E aí lá mais para frente, se não estiver funcionando, aí vocês revêem juntas os horários, né? Mas sempre que você tiver a oportunidade, vai falando para ela do tipo, poxa, tá aqui nesse horário aqui que era para você fazer tal coisa, não fez, por isso que aconteceu aquela coisa daquela maneira, né? Vai sempre apontando aí para ela. Eu acho que a Amélia deu uma travada na câmera aí, mas na hora que você voltar a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, vamos falar o que acontece aí na parte dos 11 anos, né? A partir dos 11 anos, aí a gente fala dos 11 até os 18 anos, na verdade, que é a parte aí, né, da pré-adolescência, a adolescência. O que acontece, né, nessa parte aí de comportamentos? É a fase justamente que a criança ela está se descobrindo que, poxa, tem outras coisas que importam nessa vida. Não sou só eu, não é só estudar, né? Eu preciso começar a pensar no futuro. É onde vem aquela questão do propósito de vida, né? Que na escola é chamado de projeto de vida. Importante falar, gente, que também nas escolas agora é que a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas foi instituído pelo MEC que é obrigatória a educação socioemocional nas escolas, né? A partir desse ano, desde o início de 2020, já é obrigatório. E a escola que não tem esse projeto, né, de educação socioemocional precisa ter, né? Precisa se enquadrar aí
para poder atender, né, também. Então, hoje o MEC já entende que não é só para ensinar português, matemática, geografia, história que serve a escola, né? A escola também precisa entrar aí nesse âmbito de ensinar algumas coisas da vida, né? E o projeto de vida é uma das coisas que é ensinada aí dentro da educação socioemocional para os pré-adolescentes e adolescentes. 11 anos é a pré-adolescência, né? A gente entra aí nessa pré-adolescência, e o que acontece? É uma fase que a criança ela começa a ser mais reflexiva. Quando a gente entra propriamente na adolescência, vai uns 12, 13, até os 15 anos de idade aí, é aquela fase que a criança fica mais introspectiva, tem um distanciamento social, ele quer ficar mais no quarto, né, sozinho, às vezes nem tá jogando nada, tá só pensando na vida, né? Esse distanciamento é normal e é importante porque a criança ela tá pensando. Para que serve a vida? Para que serve a minha vida? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Quem eu quero ser? O que é que eu preciso fazer para chegar lá? Né? E a gente precisa ajudar a criança a conseguir visualizar isso lá na frente, né? Depois a gente volta naquele ponto, tá, Amélia? Eu sei que a sua conexão ficou ruim, aí eu percebi que a câmera tinha ficado travada, mas olha só, essa fase do projeto de vida, do propósito, né, de vida, projeto de vida na escola que eles falam. Essa questão do propósito de vida é algo extremamente importante e é algo que eu vejo que muitos adultos não têm, muitas mães não têm, né? Não tem clareza do que quer para a vida. Se eu não tenho clareza do que eu quero para minha vida, como é que eu posso ajudar o meu filho, a minha filha, a ter clareza do que ela quer para a vida dela? Não tem como. Primeiro, eu preciso conquistar uma coisa, para depois ensinar o meu filho a conquistar. Eu não consigo levar meu filho por um caminho que eu nunca trilhei. Se você, por exemplo, espera que o seu filho curse uma faculdade renomada e seja alguém na vida, se você nunca cursou uma faculdade e não se tornou, entre aspas, né, ninguém na vida, como é que você vai ensinar isso para ele? Você não vai conseguir ensinar. Você pode até mostrar, falar assim, tá vendo aquela pessoa lá? Aquela pessoa lá conseguiu, você pode seguir o caminho dela. Você não vai ter como ensinar, você não vai ter propriedade para ensinar. Se você quer que o seu filho tenha um negócio próprio dele, por exemplo, sua filha, né, tem um negócio próprio dela, seja independente, não vale a pena se você acha, né, poxa, não vale a pena ficar dependendo de salário, mas você vive de salário. Percebe? Não bate uma coisa com a outra, a gente não consegue ensinar. Então, provavelmente, o seu filho vai seguir o mesmo caminho que você, né? E tá tudo bem nisso, né? Agora, se você quer algo a mais para a vida dele, você precisa primeiro consertar isso na sua vida. Nunca é tarde, né, gente? Nunca é tarde para a gente fazer nada nessa vida. Eu costumo usar o exemplo do... Principalmente a gente fala assim, não, mas poxa, Alessandra, já tô com 40 anos, já tô com 50 anos, e não, a vida já passou para mim. O dono do KFC, né, que é aquela rede de frango frito, ele começou o negócio dele com 80 anos. Começou vendendo frito na porta da casa das pessoas. 80 anos. O KFC tem há mais de 100 anos, eu acho, nem sei quanto tempo tem a empresa dele. Talvez ele tenha desfrutado um pouquinho de tempo, mas está aí até hoje. Né? Então, assim, se ele conseguiu começar um negócio próprio com 80 anos, você pode conseguir começar uma faculdade com 60. Você pode conseguir começar a construir seu sonho com 40. Porque nunca é tarde, gente. Enquanto tem vida, tem esperança. O medo, Alessandra, é o medo, né, que faz que... Por meu, eu... Mesmo sabendo tudo isso, ter esse medo, uma coisa... Eu acho que vem da superproteção, não sei do que vem, mas... Eu tenho medo de me... Eu assisti um dos módulos que fala sobre isso, que se você não ensina a autonomia, né? Sobre a autonomia, aí o adulto vira assim também, que tem medo de fazer as coisas. Talvez isso que não foi, não sei, não quero culpar meus pais, mas talvez, não sei o que é, mas eu tenho esse medo, né, de fazer, mesmo querendo fazer, não faço. Pode ser sim
que você, de repente, não tenha tido essa autonomia quando criança, só que cabe a você consertar isso agora, né? Não é seus pais que vão consertar mais. Eles podem ter errado lá atrás? Podem, paciência. Ninguém é perfeito, né? Você também vai errar ou já errou muito com suas filhas. Eu já errei com o meu. Eu gostei desse erro que você está falando de que nós, sem errar, nós precisamos fazer para errar, e errar é normal, não é um problema, e é assim que aprendemos. Exatamente. O medo, essa questão do medo, a gente precisa entender o quê? Esse medo de fazer alguma coisa, avalia o que é que você está ganhando com esse medo. Porque lembra que o medo, ele nos protege, né? Ele, num primeiro momento, ele é positivo. Ele quer nos proteger de alguma coisa. Só que do que esse medo está querendo te proteger? Né? É um medo do quê? De ser rejeitado? É um medo de levar um não? É um medo de ir lá, não dar certo, errar e as pessoas começarem a rir de você? Um medo de ser humilhada? Esse medo está querendo te proteger de alguma coisa. Agora, você precisa ponderar, você precisa analisar. Você já tem o seu senso crítico formado, né? Você precisa analisar, tá? Esse medo, ele tá me protegendo do quê? Tá valendo a pena ter essa proteção toda? Ah, e se eu fosse lá e eu tentasse, eu errasse, pode dar errado? Pode, mas pode dar certo. E como seria a minha vida se desse certo? Né? E aí você começa a colocar numa balança se vale a pena manter esse medo ou não. E o medo, a gente só consegue se livrar dele enfrentando. Ah, tá com medo? Vai com medo mesmo. E quando a gente consegue vencer um medinho, aí a gente consegue, da próxima vez, vencer um medo um pouquinho maior. E da outra vez, um medo um pouquinho maior. Né? Uma das características de sucesso aí das pessoas bem-sucedidas, né? Uma característica em comum é saber correr riscos de forma controlada. Quer dizer que eu vou tentar fazer uma coisa sem risco nenhum? Não, tem riscos. Mas eu conheço esses riscos e eu decido ir mesmo sabendo que pode não dar certo. Mas se der certo, vai ser tão bom que será que não vale a pena nem tentar? Né? Deixa eu só ver que a Vânia tá falando aqui. A Vânia começou a faculdade com 32, né? Sou desafiadora. Se falar que eu não consigo, eu tenho que provar que eu consigo. Olha que interessante. Essa é uma das características das crianças que têm o TOD, né? E a gente, não que você tenha, né, Vânia? Tô falando que muitas crianças que têm o TOD têm essa característica de ser desafiador e a gente pode usar isso a favor delas, né? Desafiando elas a serem melhores, a conquistarem aquilo que elas querem na vida delas, né? Então, a gente sempre tem que pegar... lembra que tudo que é ruim, a gente consegue transformar em alguma coisa que é boa, né? Então, quando a gente fala desse medo, faz essa avaliação. Primeiro você precisa entender o que esse medo está querendo te proteger do quê? Né? Está querendo proteger do quê? Uma vez que você entende do que ele está querendo te proteger, você precisa parar e pensar o que é que você já perdeu por manter esse medo aí. E você precisa ter clareza do que você quer na sua vida. Clareza do seu sonho. Se você pudesse ter tudo que você quisesse nessa vida, sem nenhuma barreira. Não tem barreira de dinheiro, não tem barreira de tempo, não tem barreira de distância, de espaço, não tem barreira de nada. Imagina um mundo perfeito, sem nenhuma barreira de nada, onde tudo fosse possível. Que é que a Amélia queria ser nessa vida? Tem essa resposta aí já ou não? Às vezes a gente tem tanto medo que a gente não se permite nem pensar nisso. Nem ter um sonho. Quem dirá Tem algumas coisas, mas difícil de fazer. E pensa sabe o que? Você já chegou nesse módulo, não chegou? Dos sonhos? Sim. Ou ainda não? Não. Ainda não? Então E deve sabe estar o perto. que?
Alessandra, o que você falou sobre nossos filhos seguindo o que nós fazemos, verdade. Você, especialmente a mãe, né? A mãe que aí que tem 7 anos. Mamãe, mas eu quero ficar em casa, porque ela vê que a mãe está em casa. Aí eu fico, meu Deus, não pode continuar desse jeito, senão. Então. E aí a gente precisa. Por isso que tudo que vocês ensinam para o filho de vocês, primeiro passa por você. Você precisa aprender a construir o seu sonho. Você precisa aprender a vencer esse medo para poder ensinar a sua filha esse caminho. Né? A gente não leva. Tem um professor meu que fala: a gente não leva ninguém aonde a gente não chegou. Uhum. Eu tô aqui ensinando tudo isso para vocês, mas porque eu já passei por isso tudo também. Alessandra. Pode falar, Vânia. Eu fico pensando assim, eu fui abandonada pelos meus pais, né? Muito nova. Então, eu fui aprendendo muito com meus avós, apesar de que tem 15 anos que meu avô morreu. Só que eu tenho assim, ele quando eu era criança, ele sempre falava que ele queria que eu fosse uma pessoa melhor, que eu Tá cortando um pouco a sua conexão. Então, eu coloquei isso para mim. E tu... Tá me ouvindo? Fala de novo, que cortou um pouquinho. Você foi abandonada pelos seus pais, você que foi criada pelos seus avós, certo? E isso. Você sempre... É porque meu avô sempre ensinava a gente que ele era de idade, né? Então falava, eu não vou viver a vida toda, então você tem que estudar, tem que tentar ter o seu próprio futuro. Ele sempre ensinou isso para mim e para o meu irmão. Só que o meu irmão, ele tem aquela parte assim, qualquer pessoa, além de... menos eu, qualquer pessoa que falar com ele, pula no Rio Paraíba, que é o rio daqui, é bem capaz dele pular. Se a pessoa falar para não fazer, ele desafia todo mundo. Quando ele está fazendo uma coisa errada, minha mãe tem que ligar para mim, para eu poder falar com ele, para ele não fazer. Esse é o jeito dele que ele tem. Mas é uma revolta que ele tem por ter sido abandonado, então ele gosta de fazer as coisas para mostrar que ele é capaz. Tristeza ser minha mãe. Tá. Essa sua mãe que você está se referindo é a mãe biológica ou não? Eu sempre falo com ele. Isso. Bom. Que ele quer, não quer. E eu tento... Não, minha mãe... Como eu ensino meu filho? Não esqueço. Quer falar, se esquecer seria amnésia. Eu não tenho amnésia. Mas eu respeito, eu ajudo. O passado já ficou para trás. Nada que eu fizer agora não vai mudar. Então, eu tento melhorar a minha vida e tento fazer o oposto com os meus filhos. Muita coisa que eu estou lendo lá na aula, lá, eu já fazia assim, não que eu descobri de algum lugar, eu fazia porque eu achava que eu sempre quero ser melhor para ele do que minha mãe foi para mim. Então, eu acabo fazendo algumas coisas, ensinando ele. Ele sofre muito bullying, mas eu sempre ensinava, tem que respeitar todas as pessoas, independente. Eu falo com ele assim, você não tem que gostar de todo mundo, mas você tem que respeitar. Ótimo. Uhum. Porque eu não vou obrigar ele a gostar de ninguém. Você não gosta da pessoa, mas o bom dia, boa tarde, boa noite é o dever do ser humano para dar. Então, assim, eu sempre vou aprendendo isso, e muita coisa que eu vou ouvindo, eu vou absorvendo as coisas boas, pelo menos as coisas que eu acho que seja boa, e vou tentando passar para eles, como você falou até com a Amélia, errar. Eu errei, eu vou sempre errar, o ser humano sempre erra. Eu falo com meu filho assim, quando eu faço alguma coisa errada, eu falo, mamãe errou, mas meu filho, todo mundo erra, perfeito, Deus já levou. Exatamente. Eu tenho essa parte de falar com ele, porque eu também tenho aquela parte assim, quando eu erro, eu peço desculpa, não é porque eu sou mãe de que eu não vou pedir desculpa, não vou falar que eu errei. Hoje, a guria mesmo estava falando comigo, ai, mamãe, hoje de manhã você falou que eu não faço nada. E eu estava fazendo, aí eu, desculpa, meu filho, desculpa, mamãe vai conversar com você de novo. Desculpa, foi um erro meu ter falado assim. Acontece. Perfeito.
Eu acho que quando a gente age dessa maneira, mostrando a nossa humanidade para o nosso filho, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque, gente, eu era assim, eu queria ser perfeita. Lembra que eu já falei para vocês que eu tive a superproteção, que eu não tive a minha necessidade de autonomia suprida na minha infância, e eu queria ser uma pessoa muito insegura e com essa necessidade de perfeccionismo, né? De ser aceito também, de ser perfeito. Gente, quando eu consegui me livrar disso, às vezes ainda hoje eu me pego querendo fazer tudo perfeito. A hora que eu percebo, eu falo, opa, a minha vida ficou tão mais leve depois que eu consegui me livrar desse perfeccionismo, né? E eu já consigo ensinar meu filho desde já. Exatamente assim. Não, errei, ó, pisei na bola, você me desculpa? Ah, desculpa, então tá tudo certo. Meu esposo fala que eu tenho que melhorar muito na parte assim. Eu não tenho paciência de esperar, porque eu tive que me virar muito cedo. Quando eu andava 3, 4 quilômetros para ir para a escola e para fazer tudo, que meus avós eram muito de idade. Com 7, 8 anos, quando a minha mãe abandonou, eu tinha 7, meu irmão tinha 2. Eu que cuidei dele, praticamente como se ele fosse meu filho. Então, eu aprendi tudo a fazer muito cedo, então não tenho paciência. Eu falo. Tem vezes que eu nem espero a pessoa responder, eu vou fazer. Eu sempre quero estar tudo certo, sempre quero tudo do meu jeito. Aí ele fala, você tem que melhorar, porque isso prejudica para mim mesmo, porque eu acabo me frustrando, começo a chorar, eu fico muito nervosa e frustro as pessoas que estão do meu lado, porque acaba não conseguindo fazer do jeito que eu quero e eu não fico feliz. E às vezes a gente vai lá e faz, né? E aí o que acontece? Você que cresceu com tanta autonomia, se você não tem a paciência de esperar o tempo do seu filho, porque cada um tem um tempo, cada um aprende num tempo, né? Não é todo mundo igual. O meu filho com 5 anos já fala inglês, português, já está alfabetizado, já lê, escreve inglês, português, letra bastão, letra cursiva. Mas não é toda criança que é assim. E ele não tem nada especial, não. É o jeitinho dele. Eu incentivei? Incentivei, mas tem nada especial. Tem criança que vai ler com 8 anos. Tá tudo certo. A gente tem que entender que cada criança tem um tempo. E se você não tem essa paciência, você que teve tanta autonomia, não vai conseguir dar autonomia para ele. E foi bom ou não foi você ter tido essa autonomia? Mesmo a duras penas aí. Né? Por isso que hoje você, independente do risco, você vai lá e faz. Se alguém te desafia e fala, não, você não vai conseguir. Não, eu vou provar para essa pessoa que eu vou conseguir. Você vai lá e você consegue, você dá um jeito. Né? Você é teimosa, no bom sentido. Por quê? Porque você teve autonomia, você teve que se virar sozinha desde cedo nessa vida. E isso, claro que teve o lado negativo também, teve, mas, poxa, teve um baita lado positivo também. Né? Mas eu acho que às vezes eu tento dar autonomia para o meu filho, mas fica aquela proteção, aí eu tenho medo dele se magoar, eu tenho medo dele se machucar, entendeu? Aí eu fico assim, meu Deus, eu solto. Como você aprendeu a lidar com a mágoa? Eu não aprendi. Não aprendeu? Acho que eu não aprendi ainda. Não. Tá, vamos chegar lá então. Como que você consegue se relacionar com a sua mãe hoje, mesmo ela tendo te abandonado na infância? Eu vou lá, tipo assim, eu sou muito família. Tanta da família que não é por bobeira, eu falo. Eu tenho uma coisa que eu não sei se é defeito, eu tenho aquela necessidade de ficar falando que eu amo o tempo todo. Isso é meu. E não é para o meu filho, para o meu marido, para meus amigos, para minha família. Eu tenho essa parte. Mas para minha mãe, eu não consigo. Eu não consigo dizer para minha mãe. Eu respeito. No aniversário dela, eu vou lá e faço surpresa para ela, faço as coisas. Mas falar o eu te amo, porque eu não consigo falar se eu não sentir. Mas não é que eu não amo. Tem um bloqueio aí ainda, né? Você se relaciona com ela por respeito, mas tem um bloqueio aí na parte emocional ainda, né? Que a gente precisa resolver. E o termômetro para você saber quando você resolver isso vai ser que você vai conseguir falar para ela que você ama. Porque se você não consegue falar, é porque você não ama. Você pode até querer amar,
certo? Uhum. Ou você pode até chegar no momento que você já ama, mas não sei se aquela pessoa merece ouvir. Não, porque às vezes ela me liga e fala assim, eu te amo. Aí eu também. Mas é aquela assim, automático, eu também. Pro meu pai, o eu também só pelo respeito. o meu pai não. Meu pai, porque o meu pai não foi ele que me abandonou, foi minha mãe que obrigou ele a sair. Então eu consigo, eu ligo. Se eu sonhei com ele, eu não estou muito bem, eu ligo e falo. Você participou da última terapia que a gente fez? Terça-feira agora? Não consegui participar toda, porque no meio meu marido chegou, aí tem que ver janta, essas coisas assim, eu tive que sair. Ela já está lá na comunidade do Facebook. Vai lá, faz a terapia, porque a gente falou justamente sobre perdão. Vai ser libertador para você. Sugiro que você coloque como foco aí dessa terapia a sua mãe. Certo? Vou fazer isso. Aí depois você me conta. É um exercício, é uma reprogramação emocional rápida. Acho que durou 10 minutos. Mas são 10 minutos transformadores. Só que pega esses 10, não sei o tempo certinho, tá? Pega 15 minutos, 20 minutos pelo menos, para você poder fazer a reprogramação, refletir sobre aquilo, que você possa não ser interrompida. Aí você... Ok, vou tentar fazer. Tentar não é uma palavra muito boa. E não faz muito parte do seu vocabulário, não, pelo que eu percebo. Você não é uma pessoa que tenta, você vai lá e faz. Não, a parte do tentar é porque nessa pandemia tá difícil eu conseguir ficar sozinha. Entendeu? Difícil eu conseguir ficar sozinha. Por isso que eu falo a tentar, porque assim, minha filha tá aqui, eu tô no quarto de brinquedos, minha filha tá aqui, meu filho toda hora vem, daqui a pouco meu marido chega. É sempre alguma coisa. Nem para me estudar o exercício da faculdade, minhas videoaulas, a maioria das videoaulas gravadas, tá minha filha junto. A parte de eu conseguir ficar sozinha é que é o difícil. Ah, mas são só 15 minutos. A hora que eles dormirem tudo, aí você vai lá e faz. Nem que você tiver que acordar às 3 horas da manhã para fazer, combinado? Ok. Oi! Ai, coisa linda. Então é isso. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Antes da gente encerrar? Quem não tá com a câmera aberta, não... bom, apesar de que eu acho que a gravação tá vindo só aqui para mim, mas quem não tá com a câmera aberta, não consigo ver a carinha de vocês aí. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode liberar o microfone aí para falar, que a gente já está nos finalmente aqui da aula. Quem tiver aí pelo YouTube, somente se você tiver ao vivo, né? Pode mandar também sua dúvida aqui no chat. Tá? Que eu vou tirar mais 5 minutinhos aí para responder. Tudo certo, Amélia? Tudo certo, Jéssica? Pode tirar seu som. Estou pensando aqui. Tá pensando se ficou alguma dúvida? São tantas, né? Jéssica, depois você assiste do começo, tá? Essa aula também vai estar disponível lá na comunidade para vocês até amanhã. Alessandro, nós estamos usando o sistema de pontos. Pontos. Não sei se o que você acha disso, mas assim, estamos usando isso para, assim, se fazem 2 tarefas por dia, por exemplo, aí nós colocamos os nomes delas e no fim da semana precisa ter 15 pontos. Legal. Mas é legal ter uma pontuação todo dia também. No final do dia, elas precisam receber uma recompensa por ter cumprido as tarefas do dia. E aí, no final da semana, uma recompensa maior, mais legal, né? Mais motivadora para se elas tiverem cumprido todo o conteúdo da semana. Eu falei da linguagem do amor para meu marido, ele gostou, ele concordou, só que é porque a responsabilidade mais nele, porque eu fico perdida às vezes com as coisas, ele que está colocando no quadro.
Aí, mas eu tento também dar, eu falo, por exemplo, se você não faz, se você faz isso, não faz isso, aí eu não vou brincar com você, ou sabendo que ela Isso, gosta de mas brincar. olha só, sempre fala pelo termo positivo, reforçando que ela vai ganhar se ela fizer, né? Em vez de falar, olha, se você não fizer, eu não vou brincar com você, fala o contrário, fala, olha, se você fizer, quanto mais rápido você fizer, mais rápido a mamãe vai brincar com você. Entendeu? Levando aí para o lado positivo, reforçando o que é bom, né? Então, isso, sua câmera travou aí de novo, Amélia. Mas é sempre importante a gente reforçar o que é positivo, né? Porque senão, é justamente por esses comportamentos, por esse ficar falando as coisas negativas, que a gente acaba fazendo o nosso filho se tornar vitimista, né? Ele sempre vai começar a pensar nas coisas negativas, e não é isso que a gente quer, né? Meninas, mais alguma dúvida? Nós já estamos encerrando aqui a nossa aula, já passou aqui, então, já está dando 1 hora, né? Gostaram da aula? Dê um joinha aí para mim, para eu saber. E é isso. Outras dúvidas, né? De repente, se vocês tiverem aí, conforme for aplicando, né, as coisas em casa. Hoje eu quis mais dar um panorama geral do que acontece em cada fase aí, né, do comportamento, né, das crianças aí. Mas legal, que bom. E vocês têm um complemento disso, né? Na verdade, essa é uma aula complementar. Vocês têm direitinho tudo que acontece passo a passo aí, né? Fase a fase lá dentro do Reconectando. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui e depois essa aula vai estar disponível para vocês lá na comunidade, certo? Na comunidade do Facebook. Então... Desculpa, você foi de novo. Ah, você voltou. Você tinha caído. Olha só, estava falando aqui que é sempre importante a gente falar as coisas nos termos positivos, sempre reforçando que ela vai ganhar se ela fizer. Então, em vez de você falar, se você não fizer isso agora, eu não vou brincar com você, você fala o contrário. Você fala, olha, se você fizer isso agora, a mamãe vai brincar com você. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido a gente vai poder brincar junto. Incentivando pelo lado positivo, entendeu? Sempre falando que ela vai ganhar, não que ela vai perder. Captou? Então é isso. Meninas, então, ótimo dia para vocês. Beijos, abraços. Quem está assistindo pelo YouTube, conta aqui, né? Se gostou desse conteúdo, compartilha, aproveita que vai ficar disponível uma semaninha aí para vocês. Beijos, então, e